Amados, eu falei para o pastor, vamos compartilhar um pouco sobre o Halloween para a igreja. Porque nós temos muitos pais nessa época, né? No mês de outubro, perguntar: e agora? Vai ter festa na escola? Como que eu faço? É pecado? Não é pecado? A gente comemora? Não comemora? Há alguns anos atrás, aqui no Brasil, a gente só sabia que era uma festa muito comemorada em outros países, principalmente nos Estados Unidos, mas a gente não tinha muita participação. Mas esta festa, essa comemoração, esse tal de Halloween tem chegado no Brasil com um peso muito forte. E antes de começar, eu queria esclarecer algo para você. Eu não estou aqui na intenção de condenar o Halloween, nem de criticar as religiões, povos. Eu não estou nessa condição. Estou na condição de filha de Deus, que vim instruir você à luz da palavra de Deus o que é para nós essa comemoração. Então não pense que eu vim aqui criticar, apenas esclarecer e deixar claro o que é para nós. Essa festa, a gente muitas vezes acha que ela surgiu nos Estados Unidos. E ela não surgiu nos Estados Unidos. Ela surgiu na Europa, há mais de 3.000 anos. Presta atenção aqui, irmãos. Para quem não gosta de história, esse início vai ficar um pouco chato. Mas você precisa saber disso. Porque muitas vezes a gente vai com os outros e a gente vai praticando coisas que nós não devemos praticar enquanto cristãos, enquanto igreja. Então, essa festa ela surgiu com um povo chamado celta, na Europa. E ela era uma festa que começou, na verdade, através de um festival. A palavra que também, eu acredito que ela fala, um festival chamado Samhain, que se comemorava no dia 31 de outubro. Então ela não surgiu há 10, 20, 30 anos, como aqui no Brasil a gente ouve falar mais. Mas ela surgiu já há mais de 3.000 anos, com um povo que fazia um festival. E esse festival, ele era chamado Samhain. E eles adoravam, homenageavam, nada mais, nada menos que o Rei dos Mortos. Para quem não sabe, Halloween, ou Dia das Bruxas, ou o Dia dos Mortos, é a mesma coisa. Então, Halloween é comemorado o Dia das Bruxas, que é ligado à feitiçaria, à bruxaria, e comemora-se o Dia dos Mortos. Quando a gente não conhece a história, não sabe do que se trata, a gente acha que é uma festa onde todo mundo fica alegre, todo mundo põe fantasia, né? Come-se doces à vontade e ponto. Não, mas o mundo espiritual está envolvido nessa festa. E esse povo celta, então, eles, com esses festivais, homenageando o Rei dos Mortos, eles começam essa festa, começam a se praticar, e ela toma uma dimensão muito grande. Essa festa é no início do inverno e no final do verão. Começa-se o inverno com essa festa, a festa do Halloween. Essa festa é uma ligação entre o mundo dos seres vivos com o outro mundo. Para traduzir para o português, para vocês entenderem o que é o outro mundo, é o mundo dos mortos. Para você entender a dimensão do que nós estamos participando. E a igreja, parece que a gente não pode falar disso. Não deve se ensinar isso ao povo. E eu digo para você, de repente você participa de uma festa de bruxa, comemorando um morto, e nem sabe do que está participando. E depois vem as consequências disso.
Então nós estamos aqui ensinando para você. Por que que os celtas, eles faziam essa festa no final do verão, começando o inverno? Porque o inverno, principalmente na Europa, ele é muito intenso, muito pesado mesmo. Eu vi um relato de algumas pessoas que moram na Europa, lá até os dias se tornam menores no inverno. Por quê? Entenda, não é que os horários mudam. Começa a clarear o dia 7h30 da manhã, 8 horas. E 4h30, 5 horas da tarde já está escuro. Então, o povo celta, eles acreditavam que no inverno acontecia alguma coisa, porque as plantações já não produziam tanto e o dia ficava menor. E eles começaram então a fazer esses festivais homenageando os mortos. Eles acreditavam que nessa época, né, os mortos ressurgiam, tipo assombração mesmo, saíam das suas tumbas e assombravam a população, assombravam as pessoas, acabava com as plantações, porque no inverno não produzia. Então eles deduziam que eram os mortos que ressurgiam, para então fazer com que as plantações também não produzissem como nas outras épocas. Eles acreditavam que esses mortos vinham assombrar tanto as pessoas, como também prejudicar as plantações, os animais, as colheitas. Era como se os mortos ressurgissem para amaldiçoar a terra. E eles acreditavam nisso, que os mortos então se levantavam. E o que eles começaram a fazer? Eles, para não serem prejudicados pelos mortos, começou então a se vestir, a se fantasiar como os mortos. Morto com morto não vai me assombrar. Deu para entender até aí? O que eles faziam? Se eu tivesse com uma roupa normal, o morto e a assombração vinha e ia querer me prejudicar. Mas se eu tivesse com a mesma roupa que o morto, ele ia me confundir. Então, eles começaram nos festivais a se fantasiar como mortos, a fazer fantasias. E isso virou com o tempo até uma forma de brincadeira que eles usavam nos festivais deles. Todos os símbolos característicos do Halloween eram formas para afastar os maus espíritos. Era uma forma que eles achavam que conseguiriam afastar esses mortos que vieram para assombrar. Gente, nós estamos falando de mundo espiritual. E nessa festa, eles exaltavam o rei dos mortos. A Bíblia condena isso. Daqui a pouco nós vamos entrar nessa polêmica. Um pouco mais para frente, na Idade Média, através de um papa chamado Gregório III, a Igreja Católica também decidiu fazer um festival de Samhain, um festival para a Igreja Católica, porque os celtas eram um povo pagão. Eles, além de ser pagão, né, não tinham um Deus fixo. Eles adoravam tudo quanto é tipo de coisa, inclusive os mortos. O que acontece, então, com esse Papa Gregório? Quando chega a Idade Média, a Igreja Católica faz um festival para a igreja. Era um período assombroso. Quem está fazendo o IT? Já chegou na Idade Média, Cris? Já? O IT, na aula de História da Igreja, não vai falar sobre o Halloween, mas fala sobre a Idade Média, que era uma época de trevas dentro da igreja. E a igreja, ela entrou nesse e começou a ter um festival para ela. Eles pegaram uma data que era 13 de maio, que eles comemoravam o dia de Todos os Santos, e transferiram a data para o dia 1º de novembro, um dia após o Halloween,
o dia das bruxas, o dia dos mortos. E começou, então, essa festa teve uma propagação tremenda. Por quê? A Igreja Católica também entrou nesse festival, então, unindo-se, eu posso dizer assim, unindo forças para virar uma festança. Se o dia 31 já se comemorava, agora o dia 1º, que era para ser o dia de Todos os Santos, passou-se então a ter esse festival também, que era um festival, né, mascarado, nós podemos dizer assim, comemorando também o dia dos mortos. Você pode falar assim, pastora? Muitas pessoas já devem ter pensado, ai, a gente tem finados, a gente vai no cemitério. É pecado no cemitério? Não é pecado no cemitério, pecado é o que você faz lá. Se você for lá para adorar morto, é pecado. Agora, se você for lá, porque aquelas pessoas que estão lá fizeram significado na sua vida, às vezes está teu pai, tua mãe, teu tio, teu irmão, teu filho, e você não vai lá para adorar, para esse tipo de coisa, de prática, você até pode ir no cemitério. O que é errado muitas vezes é que as pessoas querem ir lá iluminar o caminho do morto. Gente, morreu, não tem mais o que iluminar. A igreja cristã, nós pregamos isso, à luz da palavra de Deus, certo? E foi nessa época, então, na Idade Média, em 1800 mais ou menos, que começou-se então essa loucura que foi a febre do Halloween no século XIX. Presta atenção. Deu para entender até aí? Começou com o povo celta, depois na Idade Média, um papa também se uniu, fazendo essa festa ficar mais poderosa. Só que foi no século XIX que o que nós conhecemos hoje tomou uma dimensão ainda maior. Foi quando imigrantes irlandeses foram para os Estados Unidos, saíram da sua terra e levaram essa cultura para os Estados Unidos. Até então, era uma comemoração de onde? Da Europa. Mas a partir daí foi-se então para os Estados Unidos. E quando chega nos Estados Unidos, porque não foi 10 irlandeses para os Estados Unidos, foi 1 milhão de pessoas saíram das suas terras e foram para os Estados Unidos. Chegando lá, implantar a sua cultura, implantar a sua história, implantaram essa tradição desse festival e tão famoso Halloween, comemoração do Dia dos Mortos. Lá na Europa se comemorava com nabos, maçãs, era uma outra prática. Quando chega nos Estados Unidos, eles então começam a ter outras coisas, né, como símbolo do Halloween. Trocar as maçãs por rosquinha, trocar os nabos por abóbora. A abóbora é o peso maior de símbolo. Você fala em Halloween, vem o que na sua cabeça? Uma abóbora, não vem? Pelo menos a minha vem. Porque o símbolo do Halloween, hoje, que veio para nós dos Estados Unidos, é a abóbora. Mas lá no povo celta, lá na Europa, não começou com abóbora. Começou com maçã, começou com nabo. E era uma festa que, quando acontecia lá na Europa, eles saíam de casa em casa e jogavam alimento nas casas das pessoas. Era um desperdício de alimento. Era muita comida para se comer e para se desperdiçar. Chegando lá nos Estados Unidos, tomou então essa conotação, esse peso. Foi aí que veio aquela expressão, né? Doces ou travessuras, que os Estados Unidos criaram. Trocou-se então a maçã pela rosquinha e trocou-se os nabos pelas abóboras. Nessa época surge então com peso lá nos Estados Unidos essa festa. E ela começa então a tomar uma proporção gigante, muito grande. As fantasias do Halloween principal
lá nos Estados Unidos e que tem chego aqui no Brasil com peso, quais são? Alguém sabe? Quais são as roupas? De bruxa, de fantasma, de múmia, de zumbi, de gato preto, de vassoura, até mesmo rosto de palhaço, de morcego. Aquelas coisas que têm uma ligação com o quê? Com a morte. Com a ligação com a morte. Então, por que nós estamos hoje desmistificando isso? Às vezes você nem sabia dessa história e você está conhecendo hoje. Para você entender que não é apenas uma festa. Não é apenas uma brincadeira. Ela tem uma base espiritual. Quando nós comemoramos o Halloween, nós entramos nessa, nós estamos comemorando o Dia das Bruxas. Nós estamos dizendo: viva os mortos. Viva os mortos. E isso não é uma brincadeira. Agora, à luz da palavra de Deus, essa introdução, ela era necessária para você entender. Às vezes você não sabe de onde veio essa expressão, o que é o Halloween. Por isso que eu quis contar um pouquinho. Depois, gente, se você quiser, isso aqui é coisa de história, tá? Não fui eu que inventei, não está na Bíblia, é história. Depois, se você quiser ir lá, pegar um site confiável, dar uma olhada, ou algum livro de história, dá uma olhadinha lá para ver se é bem assim. Aqui, lógico, eu fiz o resumo da resenha, né? Bem resumido mesmo, só para você ter uma ideia, mas você vai ver. Mas o que eu quero compartilhar com vocês, à luz da palavra de Deus, é: o cristão pode participar dessa festa? O cristão, aquele que crê em Deus, o Deus que nos dá vida, nós podemos participar dessa festa. 1 Coríntios 10, 23 traz um versículo sensacional que a Bíblia revelou a nós através do apóstolo. Diz assim para nós: todas as coisas você pode fazer. Todas as coisas são lícitas. Só que eu louvo a Deus pela sabedoria que vem após o versículo, a vírgula. Mas nem todas as convém. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Resumindo esse versículo, você pode? Pode. Mas você, à luz da palavra de Deus, eu quero te perguntar, e você responda para você: você deve? Então, muitas mães, a dúvida de muitos pais é: na escola do meu filho, não sei se você tem essa dúvida, eles fazem uma festinha inocente, só pede para as pessoas irem, as crianças irem com roupinha, com máscara, com fantasia, até põe comida, mas não tem consagração não. E eu te pergunto, e eu quero que você, em nome de Jesus, raciocina. Não é somente o físico, é o espiritual que está em conta. É uma festa consagrada, seja ela boazinha ou não. É uma festa inocente. Cabe a você, pai, mãe, decidir. Eu não estou impondo aqui se você vai levar teu filho ou não. Estou esclarecendo o que é. Porque se a tua consciência não te condena, se você está pensando assim: não tem nada a ver não, pastora, eu quero dizer para você que você tem essa liberdade. A igreja não está impondo para você que você não pode fazer isso, que você não deve. Se você não for, você não vai poder mais entrar aqui na igreja, de forma alguma. Estou revelando a você a base espiritual de onde vem. Como nos comportar com os nossos filhos? Porque os nossos filhos, quando nós impomos tudo, né? Vou usar aquela expressão que a gente fala assim, uma expressão feia, né? Tudo goela abaixo. As crianças começam a falar assim: nossa, mas meu pai e minha mãe é um chato. Não posso nada. Vai ter uma festa legal na escola e eu não posso ir. O que nós podemos, enquanto pais, fazer para ensinar os nossos filhos? A Bíblia também diz em João 8,32: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você, pai e mãe, você, irmão,
que tem uma festa lá no teu trabalho também, e você não conhecia, é uma coisa, mas quando você passa a conhecer a verdade, é outra. O que você deve fazer com o teu filho? Se ele já consegue ter entendimento de uma explicação que acontece depois dos 7, 8 anos, é interessante você sentar com o teu filho e explicar para ele: olha, filho, a gente não participa, lógico que na linguagem da criança, né? Não vai querer inventar uma linguagem doida que a criança não vai entender. A gente não participa e explicar para ele. Se a criança é muito pequena, você pode explicar o que você quiser, ela não quer saber, porque ela quer ir na escola comer doce e pôr a roupa engraçada, pô, legal, porque todo mundo vai. Qual é a dica para os pais de plantão? Faça uma programação nesse dia, nessa semana, e não mande seu filho para a escola. Faça uma programação com ele. Irmãos, nós temos que lutar com as nossas armas. Vai ter a festa na escola na sexta-feira? Faz um piquenique com seu filho. Arruma 2, 3 amiguinhos e leva eles para um parque. Faz alguma coisa, faz um piquenique. Faz uma festa fantasia em casa, sem ser Halloween. Faz alguma coisa. Irmãos, tem relatos de igrejas. Eu não vou dizer se eles estão certos ou não. Mas eu achei uma forma, até assim, sábia, de ir na contramão do Halloween. Eles fazem uma festa fantasia comemorando o dia do Senhor. Então eles vêm com uma roupa diferente e eles glorificam a Deus, exaltam o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então nós temos estratégia. No lugar de proibir os filhos que não, eles vão brigar, vão ficar em casa chateados, achando que você é um chato, que na igreja não quer ir na igreja. Por quê? Muitas crianças não querem vir na igreja porque a igreja é chata, não pode fazer nada. Então muda a programação, faz uma coisa, faz uma competição com a escola. Eles vão fazer o Halloween lá e aqui nós vamos fazer o quê? Vamos mudar a estratégia. Quem está me entendendo, diga amém. Jesus diz para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Em João 14, 6. O nosso papel é levar nossos filhos a Cristo. O nosso papel é fazer com que os nossos filhos glorifiquem o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O nosso papel é glorificar o Rei da Glória. O nosso papel é andar na contramão do mundo. Está todo mundo indo, está todo mundo fazendo, mas nós não vamos fazer porque nós não somos todo mundo. A famosa frase, né? Mas nós não somos todo mundo, nós somos filhos de... Tem filho de Deus aqui? Eu sei que algumas pessoas estão tristes porque já tinha programado até de ir naquela festa. Mas, gente, entenda isso em nome de Jesus. As mentiras do diabo, elas têm que cair por terra. Porque em nome de Jesus a igreja não é igual ao mundo. Muitas coisas estão se assemelhando, mas nós temos que andar nessa contramão. Eu quero ler um texto para vocês. Esse texto é muito sério. E vai trazer para nós, entenda esse texto, não desvie tua atenção desse texto. Deuteronômio 18, 9 ao 14 diz assim: olha, o que Deus falava para o povo, e esse recado não era só para o povo lá no deserto, é para nós hoje. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Nós não podemos imitar ninguém. Mesmo que seja legalzinho, bacaninha, oba-oba, nossa, não podemos. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha no sacrifício. Gente, o povo naquela época fazia isso. O rei Manassés fez isso. Sacrificou os filhos. E Deus estava falando: tem gente que faz isso, mas vocês não farão. Não permitam que algum do povo pratique adivinhação, use encantamentos. Isso é bruxaria. Intérprete, envolva-se com bruxarias, lance feitiço, atue como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. Gente, Deuteronômio está dizendo isso. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsará diante de vocês. Sejam inculpáveis.
perante o Senhor, seu Deus. As nações cujas terras vocês estão prestes a conquistar consultam feiticeiros e adivinhos. Mas o Senhor, seu Deus, os proíbe de fazerem essas coisas. Nós não somos iguais a todo mundo. Nós não somos e não devemos ser igual a todo mundo. Ah, mas a minha família faz a festa do Halloween. Tão inocente. Não existe inocência quando se trata de Halloween. Mas é só se reúne. Não se trata. O mundo espiritual, ele é mais verdadeiro do que você possa imaginar. É tão verdadeiro como eu que estou aqui, falando com vocês. E muitas vezes nós nos envolvemos. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm ao cristão. Efésios 5:8. Não pratiquem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. Isso fica muito claro para mim. Isso fica muito claro. Vou repetir. Não participe, Efésios 5, versículo 8. Depois, se você quiser ler até o 11, fala bastante sobre isso. Não participe dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Halloween é uma festa para bruxas, mortos. E nós não devemos participar disso, porque nós temos que mostrar a nossa luz, expondo a nossa reprovação, expondo a luz. Eu entendo que é difícil, porque eu também sou mãe e a gente sofre nessas épocas. Não só com Halloween, viu? E as demais que vem aí. E lá vem a festa junina, e a festa de Cosme e Damião, e não sei o quê. E tantas coisas, irmãos, que para nós é uma luta e nós temos que ter muita sabedoria para saber lidar com tudo isso. Nós pais, nós cristãos, temos que discernir entre o bem e o mal. Pastora, se eu for numa festa dessa, eu deixar meu filho ir, Deus vai me penalizar? Gente, nós não estamos falando de um Deus que penaliza ninguém, não. Nós estamos falando de influência que vem sobre a sua vida. Eu não estou falando que Deus vai fazer. Não é Deus que vai fazer. Certo? Porque muitas vezes a gente não faz as coisas porque a gente tem medo de Deus. E de Deus nós não temos que ter medo. Nós temos que ter temor por Ele. E entender que Ele nos ama de tal forma que Ele não aceita que nós venhamos a nos misturar com essas práticas. Então, cuidado lá no teu trabalho. Cuidado. Ah, pastor, eu trabalho lá na loja que eu trabalho, está cheio de abóboras de não sei o quê. Você entende que você não está participando daquilo ali? Você não está ali porque você fez, você está participando, é teu trabalho. Mas vai ter uma festa lá no teu trabalho, do Halloween, vão comemorar. Não vá. Seja sábio. Uma vez eu estava num trabalho, essa experiência foi uma das experiências mais magníficas que eu tive na vida. Eu trabalhava em determinado lugar e um dia meu patrão era uma pessoa assim, maravilhosa. Se ele falasse que isso aqui era um pedaço de pedra, era um pedaço de pedra e acabou, não adiantava. Um dia ele chegou, eu trabalhava no financeiro, cada um de nós tinha um computador. E ele chegou lá, ele era muito devoto de determinado santo. Ele sabia, ele me contratou sabendo que eu era pastora. Eu nunca deixei isso escondido. Nunca impus minha religião lá dentro, mas sempre deixei claro quem eu era. A Edna conhece, né, Edna? Algumas pessoas daqui trabalhou lá comigo. Um dia ele chegou no escritório e foi falando. Vai colocar na tela do computador a foto do meu santo, do não sei o quê. É uma ordem, não sei o quê. Na hora, eu falei assim, lá dentro de mim, falei, Senhor, e agora? Deus foi muito claro, e agora você vai lutar contra isso, você não vai permitir.
Aí eu falei para minha chefe na época, né? Eu era assistente financeira e eu tinha uma gerente acima de mim. Eu falei para ela, eu não vou colocar. Ela falou, Carla, você é doida, ele vai te mandar embora. Eu falei, se tiver que custar o meu serviço, e olha que eu precisava, irmãos. Na época eu precisava muito daquele trabalho. E eu ganhava bem, ganhava muito bem na época. Eu falei, olha, se tiver que custar o meu trabalho, que custe o meu trabalho. E todo mundo tinha medo dele. Ela falou assim, mas eu não vou falar para ele, você que vai lá e fala. Ah, é? Gente, eu não tinha muita coragem de fazer essas coisas, não. Respirei fundo e falei, Deus, vai comigo, porque eu não tenho coragem, não. Aí entrei na cela, pedi licença e tive aquele papo com o meu patrão. Falei, olha, o senhor sabe que eu sou pastor, eu sou cristã. Eu sei que o senhor é devoto, tananã, tananã. O senhor impôs uma lei aqui na empresa, mas eu vou dizer para o senhor, eu não vou participar. Porque aquele computador que eu trabalho, eu sei que é da empresa, mas ele é meu pessoal de trabalho. E eu vou ficar aqui 8 horas por dia olhando uma coisa que eu não acredito. E eu não acho certo o senhor fazer isso comigo. Mas eu te deixo à vontade. Se o meu trabalho não é bom nessa empresa, o senhor pode me mandar embora. Porque eu não vou aceitar. Eu respeito sua religião. E assim como eu respeito o senhor, eu gostaria de ser respeitada. Sabe o que ele falou para mim? Nada. Aí ele falou assim, tá bom. Aí eu levantei e fui para minha sala. Fiquei esperando o aviso, né? Esperei o RH, vai me mandar embora. Lógico, o cara nem argumentou. Não vou embora, não. Eu não estou dizendo que você tem que brigar com o mundo, gente. Não concordo de você ir lá peitar seu patrão. Nada disso, porque isso é desonrar. Nada disso é. Mas eu fui lá com muita educação e apenas coloquei algo que ia contra os meus princípios. Era contra. E eu vejo um pouco essa mensagem do Halloween. Eu não aceito. Porque eu vejo que não é uma prática para mim, cristã. Então eu quero passar isso para vocês, que vocês tenham esse entendimento. Que vocês consigam ver o que é para você e o que não é para você. Seja esperto, valente. Nós temos que confrontar mesmo a obra das trevas. E se é para nós confrontarmos como igreja, que nós venhamos a começar com oração. Você pode dizer amém? Queria que você ficasse de pé nesse momento. Queria orar com você. Pedir que o Senhor te dê uma orientação a respeito dessa prática. A respeito de como se conduzir. Pastor, a minha família vai se reunir. O que eu faço? Ora a Deus, irmãos. Ora a Deus. Deus vai te dar entendimento. Ai, como que eu faço? Meu filho quer muito na festinha. Ora a Deus. Seja mais sábio que aquela festinha. Faz algo mais legal. Deus vai te dar uma orientação. Então, em nome de Jesus, você é sábio. Vamos orar. Que o Senhor nos dê instrução. Nós não somos igual ao mundo. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar com a tua igreja nesse momento, nessa noite, pedindo a direção do céu sobre como nos comportarmos, como nos conduzirmos em relação não somente a essa data, mas como estamos próximos a ela, que nós venhamos como igreja ter sabedoria para vivermos o plano espiritual do céu para a nossa igreja, para a nossa casa, para a nossa família. Abra o entendimento do teu povo. Nós não viemos aqui criar polêmica, nós não queremos criar confusão na mente do teu povo. Apenas esclarecer que essas práticas não é prática para o povo cristão. Que nós estamos debaixo do governo do Senhor. E se nós temos que exaltar, nós queremos exaltar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Celebrar ao teu nome, glorificar ao nome do Senhor, hoje e sempre. Amém. 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 Vamos aplaudir ao Rei Jesus.